Olá, começa agora mais um programa Momento Medicina. E hoje com uma pauta muito interessante, muito importante, que eu tenho certeza que muitos pais se preocupam demais. Hoje nós vamos falar sobre febre. E quem nos recebe é a doutora Cimei Nime, ela que é pediatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Roberta. Boa tarde. Gostaria de agradecer primeiramente o convite para conversar de um assunto que tira o sono de muitos pais irresponsáveis, até nós adultos, quando falamos em relação à febre. Sim, doutora. E vivendo em tempos de pandemia, os pais, com muito medo, acabam fazendo a automedicação na criança, o próprio diagnóstico. Então, hoje nós estamos aqui, a doutora Cimei é uma médica humanizada e eu agradeço imensamente a sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Doutora, para que todos possam entender, o que é febre? Primeiro momento, nós temos que entender que febre não é doença. Febre é um sinal. Febre é um sinal que o nosso corpo, o nosso organismo está dando de uma agressão que a gente pode estar sofrendo, sendo ela química ou biológica. Temos como conceito que febre é a elevação da temperatura corpórea e normalmente, a literatura fala que principalmente uma temperatura axilar acima de 37,8. Doutora, o que pode causar a febre? A febre é principalmente causada por infecções virais. Na sua maioria, principalmente em crianças até, é causada por processos infecciosos por vírus. Uma pequena porcentagem pode ser por infecções bacterianas, processos inflamatórios, até desidratação também pode levar a quadros febris. Perfeito. A doutora muito bem falou sobre temperatura de crianças. Doutora, as mamães, por falta de informação, ficam muito preocupadas e acabam medindo a febre da criança com a própria mão ou não sabe em qual momento é a hora de levar até o especialista. Qual a temperatura normal do corpo, doutora? A nossa temperatura corpórea, ela varia cerca de 35,5 até 37,2. Por que eu falo normalmente? Porque tem algumas condições que podem modificar um pouco a temperatura. Um exemplo, um bebezinho de menos de 1 ano tem a temperatura um pouquinho mais elevada do que o adulto. A partir de 1 ano que a criança começa a ter temperatura parecida com o adulto. As adolescentes que estão entrando na puberdade, sim, com o ciclo menstrual, também elas têm a temperatura um pouco elevada. Então a gente fala assim, não que seja um quadro febril, mas tem uma variação um pouco maior. É normal, tá bom? Atividade física, não oriento, um exemplo, medir a temperatura de uma criança depois que ela está brincando no sol, ou está num lugar muito fechado, com pouca ventilação, que também tem uma certa alteração. E o mais principal, o nosso ciclo circadiano, que é o período noturno. No período noturno, nós temos uma queda de temperatura. Cerca de 3, 4 horas da madrugada, a temperatura ela cai e depois da manhã ela começa a subir um pouco, até umas 17 horas, ela tem um pouquinho de elevação. Tanto que ocorre muitas vezes de pais procurarem pronto-socorro na madrugada porque a criança caiu tanto a temperatura e pode ter entrado num quadro de hipotermia. Mas normalmente a temperatura está 35,5, 35,6. A gente avalia, obviamente, o estado geral da criança para ver se tem uma condição associada não a isso. Mas normalmente é a temperatura por isso, pela queda da temperatura no período noturno. Principalmente também o local da medição. Isso é muito importante. Nós temos alterações também no local de medição. Se você medir na região retal e na região bucal, na retal é um pouco maior do que a bucal. E na bucal é um pouco maior do que a axilar. Então também isso temos que tomar um pouco de cuidado. Que é muito discreta a variação, mas isso também nós temos sempre que levar em conta nas crianças. Doutora, como podemos medir a temperatura do corpo? Perfeito. Normalmente, aqui no Brasil, que a gente fala, na verdade, que é universal, onde nós normalmente verificamos, colocamos o termômetro aonde? É na região axilar. E termômetro, a mão não é um parâmetro para a gente medir a temperatura da criança ou do adulto. Então, a gente orienta que seja, primeiramente, aqui no Brasil nós utilizamos a axilar. A academia americana, norte-americana, ela orienta a retal porque a verificação da temperatura retal é um pouquinho mais específica do que a axilar.
Então, também pode ser utilizada a retal e a bucal, que também pode utilizar, mas é muito difícil a criança ficar com o termômetro na região axilar. Imagine colocar um termômetro na boca de uma criança. É muito mais difícil, é muito mais complicado para os pais. Então, universalmente, é utilizado a axilar e também ela consegue ser eficaz para os propósitos clínicos, então é a mais indicada. Perfeito, doutora. Doutora, aí vem o desespero. A criança começa a ter febre. Então, os pais entram em desespero. Porque minha tia falou que se você colocar der um banho frio, gelado, que vai baixar a febre. E aí, doutora, uma pergunta muito interessante. O que os pais podem fazer para controlar a febre? Primeiro, né, medir a temperatura. Um exemplo, a criança, ela pode estar com um estado febril 37,7, 37,8. Observe a criança, vê primeiro o estado geral da criança, se ela está brincando, se ela está mais prostrada, se está irritada, se está chorosa. Se a criança estiver com 37,7, 37,8, desagalhe a criança primeiro, a ver se está com vários agasalhos. Hidrate a criança, ou dê até um banho morno se estiver em casa. Mas nunca frio, doutora? Frio não coloque gelo, não coloque nada gelado. Temperatura ambiente, morno, né? Nem quente nem frio, morno. Você vai fazer, vai dar um banho morno na criança, tá bom? E depois de uns 30 minutos, você verifica de novo a temperatura. Baixou a temperatura, não tem necessidade de medicar a criança. Se a criança persiste ou tem aumento da temperatura, aí eu indico sim usar os antitérmicos para a idade da criança. Sim. Então aí orientado, mas sempre antes, veja o ambiente, veja se a criança está muito agasalhada, veja se a criança não estava em um lugar muito fechado, muito quente, deixe ter um local com a temperatura mais ambiente e verifique novamente e após medique, se for necessário. Doutora, é muito importante que os pais mantenham a calma também, né? Com certeza, é muito importante a calma e observar os sinais de alerta, isso é o mais importante. Uma febre acompanhada com calafrios, a criança sonolenta, a criança com vômitos que não cedem, a criança irritada, chorosa, chama muito mais atenção. Agora, a criança com febre, tá brincando, tá comendo, tá pulando na casa toda, observe. Tá com saúde, observe. É o mais importante. Eu sempre oriento os meus pacientes observar como a criança está num todo, não só na febre. Perfeito, doutora. Doutora, e uma dúvida muito grande também, doutora. O que é convulsão febril? Convulsão febril é algo que realmente assusta muito quem vê. Normalmente, quando chega no pronto atendimento, é desesperador para pais, avós, ajudantes, né, dos pais em casa, porque a convulsão febril é algo que assusta. Até quando você fala, meu filho teve uma convulsão. Sim. Mas o que é a convulsão febril? É uma crise associada à febre. Mas nós temos que lembrar que a convulsão febril tem que ser diferenciada de se a criança tem alguma alteração neurológica, algum distúrbio metabólico associado, algum atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, ou crianças que também tiveram já quadros de convulsão sem febre. Então, nós temos que entender que é diferente, né? A avaliação, segmento dessas crianças tem que ser chamada atenção em relação a isso. A convulsão febril, ela é benigna e normalmente a gente não espera que a criança continue tendo após 4, 5 anos. Por quê? Nós imaginamos que o quadro de convulsão febril é pela imaturidade do cérebro da criança, né? A gente fala que o córtex da criança tem um limiar um pouco mais baixo, então acaba sendo mais suscetível a ter essa crise. E também os processos virais acontecem mais nessa faixa etária de 6 até uns 60 meses, que é onde ocorre mais o quadro de convulsão febril. Doutora, uma dúvida muito constante dos pais, ainda mais os pais de primeira viagem, a criança está com 38,5 de febre, eles já pensam em convulsão. Eu queria que a doutora explicasse para os pais que estão nos assistindo.
Então, é algo também que tem que ser muito bem avaliado. A temperatura 38, 38,5 não está muito relacionada ao risco de convulsão. Tem crianças que são mais suscetíveis. Um exemplo, temos crianças que entram em quadro de crise de convulsão por febre com 37,5, 0,6, até 39. Então, é uma variação muito grande. Depende muito de como que a criança está aí, a predisposição até genética. Um exemplo, crianças que têm pais ou avós que já tiveram crise de convulsão por febre na infância, têm um risco maior. Crianças hospitalizadas logo ao nascimento por mais de 30 dias também têm um risco. Crianças com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor também têm esse risco, ou doenças crônicas também podem apresentar isso. Então, tem outros fatores que também levam em conta. Tem criança que convulsiona com temperaturas um pouco mais baixas, 38,5. Então, na verdade, não tem um valor limite, vai entrar em convulsão ou não. Mas a gente espera que a criança seja medicada e tenha uma melhora. E também não vamos esperar que ela chegue até 40 graus para ter um risco maior da convulsão. Sim, doutora. Eu tive uma aula aqui, doutora, com você hoje também sobre febre. Doutora, nós falamos sobre medicação, falamos sobre febre, enfim. E o programa Momento Medicina levanta uma bandeira contra o autodiagnóstico, a automedicação. E, doutora, eu queria que você passasse, a doutora como doutora humanizada, esse recado para os pais que, por muitas vezes, por medo, né, doutora? Nós estamos vivendo em tempos de pandemia. A importância, doutora, de procurar um especialista e não automedicar uma criança. Sim, com certeza. A pandemia em si, ela gerou um medo geral. E até a gente entende, é muito assustador estar na pandemia, mesmo com essa melhora dos hospitais, é algo que assusta. Mas nós temos que levar em conta que também que tem momentos que precisam passar por avaliação, seja no pronto-socorro, seja no consultório com o seu pediatra. Por quê? A febre, pensando num processo viral, ela é autolimitada, ela vai melhorar. Mas aquela criança que, mesmo sendo medicada e melhorou a febre, ela continua prostrada, sonolenta, vomitando, não tem movimento, dificuldade para movimentar o pescoço, ela precisa passar por avaliação. Uma criança que entra em convulsão por febre tem que ser avaliada para ver se não tem algum processo também infeccioso associado ou não ao quadro. Então, é muito importante levar as crianças para terem essa avaliação. Não estou falando que precisa ir ao pronto-socorro no primeiro quadro febril, mas se você vê que a criança está bem, observa, vê como que ela está, se ela está comendo, se ela está brincando, se ela está bem. Agora, se você vê que a criança ficou o dia inteiro prostradinho, mantém aquela febre constante, de difícil controle, apresenta outros sintomas, desconforto respiratório. E a tristeza também, né? Aquela criança que não brinca. Os pais conhecem os filhos que têm. Claro. É importante passar por avaliação. Tem que cuidar da criança desde os primeiros sinais e sintomas apresentados. Pode ser iniciado, sim, em domicílio, com auxílio do seu médico, que faz o segmento da criança, mas se for necessário, também tem que passar por uma avaliação presencial. Muitas vezes nós temos que avaliar a criança para ver o que ela tem. Então, temos que tomar um pouco de cuidado da automedicação. Tem acontecido, às vezes, de crianças ficarem por uma semana em casa com quadro febril, e quando chegam ao pronto-socorro, o estado é um pouco mais crítico e, às vezes, tem que ter outras intervenções, como a internação devido à infecção. Tem todo um tempo. A gente sempre orienta os sinais de alerta para poder passar por avaliação novamente. Então, assim, o que o pediatra do seu filho orientar em relação a isso, vamos tentar seguir, mas evitar também a automedicação, não só também de antitérmicos, mas também muitas vezes de antibiótico. Sim. O primeiro sinal que o nosso corpo dá é febre, mas não quer dizer que vai ser uma infecção bacteriana, e o vírus não vai ser combatido com o antibiótico. Então tem que tomar um pouco de cuidado dessa automedicação. Começou a febre, já vou dar o antibiótico.
Não, vamos observar, vamos ver como a criança está, vamos ver se realmente é um processo que tem necessidade de introdução de outros medicamentos. Isso é muito importante para as crianças e para adultos também. É um grande alerta aos pais. É um grande alerta aos pais. A automedicação, ela não é aconselhável. É por isso que a gente sempre orienta a ter o segmento com o pediatra que vai realmente conseguir ajudar nesse processo, auxiliar nesse processo, para que também tranquilize os pais que é uma infecção mais tranquila, mais leve ou não, tem que passar por avaliação, não temos que fazer uma intervenção medicamentosa, temos que tomar esse cuidado, tem que realizar algum exame laboratorial. Isso é muito individualizado, depende muito. O quadro febril do seu filho mais novo pode ser diferente de uma infecção do seu filho mais velho. Então, assim, tem que ser observado, tem que ser avaliado e eu falo, é individualizado. Sim, cada organismo é um, não, doutora? Com certeza. Então, isso é um sinal de alerta e nós temos que prestar muita atenção. As crianças, elas demonstram muito. Então, os pais conseguem ver quando os filhos realmente eles estão bem ou quando eles estão realmente necessitando de uma avaliação mais minuciosa. Sim, perfeito. Doutora Cimei, eu agradeço imensamente a sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço a disposição e eu espero que essa matéria ajude a vocês, pais e avós. É muito importante ter esse cuidado com as nossas crianças e evitar, né, que tenha uma piora clínica, evitar a automedicação e saber. Febre não é doença, é um sinal do nosso organismo. Isso é o mais importante. E nem tudo se resolve com medicações ou antibióticos, e sim com uma avaliação no geral. Sim, obrigada, doutora. Eu que agradeço, Roberta, muito obrigada mesmo ao Momento Medicina. Agradeço a todos que estão nos vendo, escutando, e eu espero ajudar a família de vocês com essa matéria. Obrigada. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.